Vou usar aqui uma frase, não de Aristóteles, mas do meu pai, que me ensinou desde pequenininho. Falar é fácil, fazer que é difícil. Vota aí com o trabalhador, a chance está aí para cada um votar e digitar o voto. Muito obrigado. Está encerrada a votação. Votaram sim 257, não 38, abstenção 33, total 318, artigo 17, número 1, quórum 329, obstrução 115. Senhor presidente, gostaria de fazer uma questão de ordem. Pois não, deputado. Já terminou a votação. Eu fui indagado por muitos deputados, porque a orientação estava do partido diferente e o voto, eles tentavam votar obstrução e não era computado, senhor presidente. É porque a obstrução não computou 115 de obstrução. Não. Muitos deputados de partidos que não tinham orientado obstrução foram votar obstrução e o voto obstrução deles não era aceito, senhor presidente. Só na hora que eles votaram. Não, foram muitos. Só é possível obstrução se o partido orientar a obstrução. Mas aí força a marcar presença, senhor presidente. Se eles querem votar obstrução... Mas quem vota obstrução não conta no quórum. Não conta no quórum. Não, tanto no quórum... Mas senhor presidente, é justamente isso. Um grande número de deputados conta a presença, foi forçado a votar. Obstrução. Não conta no quórum. Não votaram obstrução porque não puderam. Mas infelizmente a obstrução... O deputado eleito aqui presente, o partido dele fez a orientação, ele queria votar obstrução. Tá aí certo. não aceitou, ele perde o voto dele, ele tem que votar de uma outra forma que ele deseja, ele pode votar porque não aceita a obstrução. Ele pode votar abstenção, mas aí conta no quórum. Presidente, Destaque de bancada. Presidente. Requer destaque, deputado eleito. Sessão administrativa. Presença, senhor presidente. Para obrigar a presença. Nós vamos consolidar as votações de hoje. Requer destaque de bancada. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2, parágrafo 2º, combinado com o artigo 117, destaque para a votação em separado da emenda número 22, oferecida ao PL 4330-2004. Nós estamos retirando, foi tão somente para poder justificar a emenda aglutinativa apresentada. Retirou de destaque. Destaque de bancada. Senhor presidente, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º, combinado com o artigo 117, inciso 9 do regimento interno da Câmara, requeremos destaque da expressão as guardas portuárias vinculadas às administrações portuárias, contida na emenda de plenário número 46, para adicionar o artigo 21 da subemenda substitutiva global apresentada ao PL 4330-04, com o objetivo de não aplicar as novas regras da terceirização ao segmento da guarda portuária, compondo o seguinte texto: artigo 21, o disposto dessa lei não se aplica à relação de trabalho doméstico e às guardas portuárias vinculadas às administrações portuárias. Sala da sessão, deputado Nelson Marqueselli. Para falar favorável, deputado Arnaldo Faria de Sá. E aí? O que ele colocou agora? Chegou regra 1000. Uma emenda. Aí, o que tem ainda aí para a gente apanhar em que agora? O voto do PMDB, como é que foi? Já entrei, já saí dessa discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa emenda impede que possam ser terceirizados os serviços da guarda portuária. Nós não podemos permitir que as pessoas que trabalham na fiscalização dos portos brasileiros sejam terceirizados. Então, o que essa emenda coloca é que já tenha sido aprovada a terceirização, que essa terceirização não possa ser feita nas guardas portuárias. Até porque nós temos vários exemplos de guardas portuárias. Ainda na semana passada, a guarda portuária do Porto de Santos apreendeu uma grande quantidade, um carregamento de drogas. E se essa guarda não é guarda oficial, nós acabamos tendo um risco muito grande. Portanto, a nossa emenda quer simplesmente preservar que a guarda portuária não possa ser terceirizada. E por que a gente luta para que a guarda portuária não seja terceirizada? Porque é uma função de interesse público. E se é a função de interesse público, logicamente o fato de não terceirizar a guarda portuária, nós estaremos garantindo que aqueles que são hoje guardas portuários nos vários portos brasileiros possam efetivamente ter um compromisso, inclusive garantido de forma internacional. Internacionalmente já está estabelecido essas condições.
Se você tiver a guarda terceirizada, você acaba ferindo as questões internacionais. E nos portos brasileiros chegam vários navios de outros países, navios internacionais. Portanto, para garantir essa questão já prevista na legislação internacional, nós não podemos terceirizar as guardas portuárias. A nossa emenda é simplesmente nesse sentido. Nós não discutimos a questão se pode ou não pode ter terceirização. Nessa atuação específica de guarda portuária, a nossa emenda é que ela não poderá ser terceirizada. Por isso eu peço o apoio de todos os senhores para adotarmos essa emenda no sentido de que as guardas portuárias não poderão ser terceirizadas. Esse é o apoio que peço a esse plenário. Para a orientação de bancada, como vota o bloco do PMDB? PT. Sim. PT, sim. PSDB. Senhor presidente, a guarda portuária é responsável pelo controle do acesso ao porto, é responsável pelo controle de drogas, é responsável pelo controle de armas nos portos, está dentro do plano de segurança pública portuária, que é um plano que envolve a participação de 5 ministérios, que a guarda portuária possa fazer esse trabalho. E é fundamental que esse trabalho continue, porque é o trabalho da guarda portuária que garante aos portos brasileiros o chamado ISPS Code, que é o código de conduta necessário, por exemplo, para que a gente possa mandar navios para os Estados Unidos. De forma que somos também favorável a essa emenda, já que a lei dos portos, aprovada por essa casa, deixou de tratar desse tema. Muito obrigado. Bloco PMDB. Senhor presidente, PT muda para obstrução. agradecendo a deferência do nosso líder, Leonardo Pisciani, permitiu que encaminhasse pelo bloco, o bloco PMDB, PP, PTB, encaminha o voto sim, que entendemos que a preservação da guarda portuária é fundamental, sem qualquer terceirização. Como vota o bloco PT muda a do... obstrução, presidente, por PT favor. mudou para obstrução. Bloco do PRB. Presidente, o PRB, por Santos e por Guarujá, entendendo que é importantíssima a manutenção da Guarda Municipal, votamos sim, senhor presidente. Como vota o PSD? Sim, senhor. Sim. Como vota o PR? Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Arnaldo Faria de Sá, que tem trabalhado muito em favor da guarda portuária e, por esta razão, pelo convencimento dele, pelo que já vimos do trabalho da guarda portuária, lembrando também a nossa luta com os agentes penitenciários também, quero encaminhar o voto sim, senhor presidente. Como vota o PSB? O PSB vota sim, presidente. Como vota o Democratas? Como vota o PDT? PDT vota sim, excelência. Democratas? O democrata libera, presidente. Libera. Como vota o Solidariedade? Como vota o PCdoB? Senhor presidente. Solidariedade? Sim. Sim. PCdoB? PROS? PPS? Senhor presidente, a bancada do PPS vota sim, até porque fica mais uma prova de que nós queremos trazer para o trabalhador, para a administração direta, para o serviço público, concursos para aqueles que efetivamente estão contribuindo não só com o país, mas estrategicamente nos portos brasileiros. PV? Senhor presidente, o PV entende que trata-se realmente de função própria e essencial do Estado. Então, louvável a iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá, portanto, o PV vota sim, senhor presidente. Como vota o PSOL? Presidente, o PSOL, protesto contra uma sessão que foi conduzida de forma autocrática, autoritária, ditatorial mesmo, não aceita mais nesse plenário que deputados sejam tratados de maneira diferenciada Na hora que estão na tribuna ou pedirem a palavra de forma diferenciada. Não aceita mais que Vossa Excelência faça tratamento diferenciado. Cada partido e cada deputado aqui tem o mesmo direito ou o mesmo privilégio de ser ouvido e de ouvir. De modo que nós contestamos isso, esse tratamento autocrático de Vossa Excelência
Por isso o pessoal está em obstrução. Como vota a minoria? A minoria, senhor presidente, entende da importância da guarda portuária, inclusive para acordos internacionais de transporte. Então, consequentemente, parabenizamos o deputado Arnaldo Faria de Sá, e nós queremos fortalecer esse instrumento que temos nos portos brasileiros. Consequentemente, votamos sim, senhor. Como vota o governo? Em votação. Terceirização internacional não existe, senhor presidente. Em votação, o destaque de bancada do PTB. Para adicionar a expressão às guardas portuárias vinculadas às administrações portuárias. Os que forem favoráveis permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Aprovado. Voto contrário. Senhor presidente, para um registro breve, senhor presidente, histórico, eu relatei a lei dos portos. E quando eu relatei a lei dos portos, eu fiquei em oposição ao grande político brasileiro, ex-senador, ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Hoje eu fiz questão de registrar que sou contra o corporativismo dos portos, fui responsável por acabar os magrinhos, quando fiquei contra Mário Covas. Hoje eu fico contra Bruno Covas. Destaque de bancada, requer nos termos do artigo 61, inciso 2, parágrafo 2º, combinado com o artigo 117.9 do Regimento Interno, destaque para a votação em separado da emenda 65, oferecida ao PL 4330 de 2004. Para falar a favor, deputada Mara Gabrilli. Segundo semestre, hoje foi aprovado o nosso destaque, proibindo a terceirização de guardas portuárias. Senhor presidente, quando esse projeto chegou na casa, a bancada do PSDB ficou muito preocupada por conta da lei 8.213, que estabelece as cotas para a pessoa com deficiência. Toda empresa que tem acima de 100 funcionários, a partir de 100 funcionários, é obrigada a contratar de 2% a 5% do seu quadro com funcionários que tenham deficiência. O medo da bancada foi que, a partir do projeto 4330, que em nenhum momento dispõe sobre reserva ou cotas, as empresas começassem a fracionar abaixo de 100 funcionários para poder fugir da lei de cotas. Então, o destaque apresentado é uma forma de salvaguardar e fazer com que todas as empresas, para efeito do cumprimento da lei de cotas, leve-se em consideração a somatória de funcionários contratados e terceirizados. É uma forma de proteger a empregabilidade das pessoas com deficiência no Brasil. Para orientação de bancada, como vota o bloco do PMDB? Ricardo Barros votou com o partido. Senhor presidente, a orientação do PMDB é sim. Como vota o PT? Como vota o PSDB? Senhor presidente, o PSDB vai encaminhar sim por uma questão muito simples. Essa proposta da deputada Mara Gabrilli, subscrita pelo PSDB, ela corrige um pequeno erro que existe hoje nessa lei. Como a Constituição diz que a cada 100 funcionários tem que ter 2% a 5% de pessoas portadoras de deficiência, numa terceirizada com 100 funcionários, aonde 99 fossem terceirizados e apenas um contratado, não se contaria o número de 100 e fugiria-se a regra das cotas. Portanto, a somatória dos contratados mais os terceirizados para cumprir a cota restabelece um direito que é um direito legal já previsto na legislação brasileira. O PT vai votar obstrução. Como vota o PRB? PRB encaminha sim, senhor presidente. Sim. Como vota o PSD? PSD vota sim, senhor presidente. Como vota o PR? Como vota o PSB? Senhor presidente, o PR tem compreendido o trabalho que esta casa, deputada Mara Gabrilli também, mas que esta casa vem fazendo em relação à questão dos deficientes.
a quantidade, os milhões de deficientes que o Brasil tem, nós temos aumentado esse número ao invés de trabalharmos devidamente com isso. Então, senhor presidente, a matéria é relevante, é importante. Parabenizamos a deputada Maria Gabrilli e encaminhamos o voto sim. Como vota o PSB? O PSB vota sim. Sim. Como vota o Democratas? Democrata vota sim, refletindo a posição da deputada Mara Gabrilli. Cuidado com a pessoa portadora de necessidades especiais de deficiência. É muito importante a preservação do espaço no mundo do trabalho. Como vota o PDT? O PDT vota sim, presidente, mas ressalta que o nosso líder André Figueiredo fez manifestação e emenda também no mesmo sentido. Como vota o Solidariedade? Solidariedade libera a bancada, senhor presidente. Libera. Como vota o PCdoB? Como vota o PROS? Como vota o PPS? Senhor presidente, o PPS vota sim essa emenda. Quer destacar mais uma vez o trabalho da deputada Mara e todos aqueles que entendem a importância e a magnitude que é a gente inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Portanto, é sim a orientação do nosso partido. Como vota o PV? Senhor presidente, necessário se faz ressaltar que se usar o raciocínio de alguns partidos políticos para justificar sua votação, nós poderíamos fazer por analogia agora. Sinto falta de alguns partidos que poderiam estar aqui defendendo direitos desse destaque, dessa emenda, que é tão importante. Mas nós não vamos dizer que eles são contra os portadores de deficiência. O PV orienta sim, com muito orgulho, assim como orienta com responsabilidade, ter orientado a favor do projeto de terceirização, quando é pertinente e quando se defende os trabalhadores. Senhor presidente, é importante ressaltar, o PV não é contra os trabalhadores. O Partido Verde está trabalhando, está votando a favor do interesse dos trabalhadores. E não aceita a criminalização de não, como está sendo colocado por alguns partidos. Tem que ser feito esse registro, senhor presidente. E o PV vota sim, com coerência. Como vota o PSOL? Louvando o mérito da emenda, repudiando o método predominante nesta sessão, nosso voto, nossa posição é de obstrução. Como vota a minoria? Senhor presidente, resguardando o direito das pessoas com deficiência, sem dúvida nenhuma, esta é uma responsabilidade de toda a Câmara. Deputada Mara, que sempre defendeu o direito dessas pessoas e nos inspira a todos a fazer essa defesa, está de parabéns. Mas, sem dúvida nenhuma, não acredito que tenha qualquer um neste plenário que seja contra esta emenda. Consequentemente, com louvor, a minoria vota sim. Governo. Em votação, o destaque de bancada da emenda número 65. Os que forem favoráveis à emenda, permaneçam como se acham. Aprovada. Senhor presidente. Essa presidência comunica que as emendas de redação de números 1, 2 e 3 foram inadmitidas por conterem matéria de mérito. Senhor presidente, só para registrar mais uma vez, quem obstruiu votou contra todo um setor dos deficientes físicos do Brasil, deputado, que não estão direito a garantir sua cota nessa legislação. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Há um requerimento sobre a mesa, que já havia sido colocado, da comissão externa do PSD, para acompanhar a situação de emergência no estado de Santa Catarina. Há concordância para votarmos? Sim, presidente. Sim. Sim. Requerimento número 1488/2015, senhor Rogério de Rosso. João Rodrigues requer a criação de comissão externa com ônus para a Câmara dos Deputados, objetivando acompanhar a situação de emergência no estado de Santa Catarina atingido por tornado. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Nada mais a ver. Senhor presidente, só dar uma informação importante.
Senhor presidente. Presidente. Uma informação importante. Senhor presidente. Uma informação importante. Senhor presidente, a partir da meia-noite e 1 minuto, inicia a greve dos caminhoneiros no Brasil inteiro. Não teve condições por falta de atendimento do ministro Miguel Rossetto. Praticamente expulsou os representantes que vieram no Brasil inteiro. A partir da meia-noite e 1, por não cumprimento do governo federal, inicia a greve dos caminhoneiros em todo o Brasil. É uma vergonha para o Brasil nesse momento. Eu quero que Vossa Excelência perdoe o deputado Nilson Leitão, assim como eu acabo de perdoá-lo. Ele não teve nenhuma chance de falar hoje, então se lembrou agora dos caminhoneiros com os quais eu sou solidário também. Mas eu não posso deixar de fazer aqui 2 comentários. Senhor presidente. É para aplaudir a iniciativa do deputado João Rodrigues, porque realmente o que aconteceu em Xanxerê, Ponte Serrada e no oeste do meu estado foi muito doloroso. Quero ser justo com o governador, com o ministro da Integração Nacional, que foi a Xanxerê ontem, no primeiro dia, portanto, depois do incidente, e levou a solidariedade do governo. É meu dever fazer esse registro. E, finalmente, dizer aqui que, ao votarmos este texto, presidente, primeiro, a presidência da Casa cumpriu com o seu dever. Desencalhou um projeto que tinha 11 anos. O número é bonito, 11. Mas 11 anos é muito tempo. E, finalmente, dizer o seguinte: quem quiser entender o que é terceirização com intermediário, analise o contrato do Mais Médicos cubanos. Você contrata OPAs que não tem nenhum médico, paga 10 mil e o médico recebe 2 mil reais. Isto é que é terceirização perversa. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputada Mara Gabrilli. Deputada Mara Gabrilli. Bom, presidente, eu só queria agradecer aos partidos que tiveram a consideração de relevar e corrigir um erro que não estava previsto no 4330 e dizer que eu fiquei muito indignada porque o deputado Cibá Machado tinha um compromisso comigo. Eu não posso entender por que um partido vota contra a empregabilidade da pessoa com deficiência. E isso é uma coisa que diz respeito a qualquer parlamentar dessa casa. Não é só a mim, é diz respeito a todo brasileiro. É uma lei afirmativa que realmente tirou, destruir, simplesmente não se posicionar numa situação dessa é ir contra 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Eu só estou querendo dizer que eu estou extremamente decepcionada. Deputada Edinho, beijo. Senhor presidente, inicialmente cumprimentá-lo na condição de presidente desta casa. Parabéns, esta casa nunca teve a velocidade, agilidade, rapidez e que a população inteira está apoiando a tudo desta casa de iniciativa presidido por Vossa Excelência. Mas eu quero aproveitar para dizer que Santa Catarina, a região oeste do estado, eu recebi várias manifestações, inclusive dos contadores, também dos empresários, de inúmeras instituições, pedindo, solicitando o adiamento do prazo da entrega de imposto de renda. A cidade foi destruída, não tem como. Muitos documentos dos contabilistas não existem mais, é um caos total e uma reunião das lideranças, dos contadores, pedindo para que adie o pagamento dos impostos aí por 15 dias e também seja adiado Presidente. O prazo para a entrega do Concluído, imposto. deputado. Era isso, presidente. Deputada Carmen Zanotto. Aqui, presidente. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, para parabenizar o deputado João Rodrigues, que é da região. Nós somos de um município vizinho. Dizer que o que aconteceu no oeste do nosso estado, assim como já dei como lido hoje de tarde, é uma situação muito grave e nós precisamos efetivamente do apoio de todos os órgãos do governo federal e protocolei hoje pedindo uma indicação, pedindo que sejam liberados recursos o mais rápido possível, porque é a única forma que a gente tem de amenizar o sofrimento da população, em especial do município de Xanxerê, Ponte Serrada e demais municípios da região. Muito obrigada, senhor presidente.
Presidente. O presidente. Presidente, aqui. Deputado Caio Inácio. Bom, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência, que tirou um projeto de tantos anos engavetado, dizer que tenho a convicção que fizemos o maior trabalho em favor desse Brasil. Esse episódio demonstrou mais uma vez um festival de incoerência do governo, que ora dizia que nós estávamos trabalhando contra o Brasil e contra o trabalhador. Tentaram colocar e nos acuar em fotos e materiais que nos colocavam contra a população. Em diversos momentos colocaram dizendo que nós estávamos contra o trabalhador e hoje mesmo votaram contra os direitos dos trabalhadores. Então o que eu quero dizer é que fico feliz que o Brasil mais uma vez está avançando com o serviço dessa casa. E mais uma vez, infelizmente, o PT vota contra o Brasil e tenta enganar os brasileiros. Então, parabéns, presidente, por essa condução e aos parlamentares que fizeram o Brasil avançar dessa maneira. Muito obrigado, boa noite. Para falar como líder, deputado Capitão Augusto, da liderança do PR. Boa noite, senhor presidente, senhores deputados. Primeiramente, dar os parabéns para Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e a aprovação desse projeto, que com certeza vai contribuir muito para o Brasil. Deixar aqui minha nota de repúdio à CUT, que vem denegrindo a imagem de todos os deputados que estão favoráveis à terceirização, uma propaganda mentirosa, enganosa, covarde, que usa de meios ardilosos, artifícios para inverter a realidade que se acontece nessa casa. Na realidade, quem está perdendo com a terceirização é a CUT, que teme perder receita, que pega dos trabalhadores, e por isso que faz essa campanha difamatória de todos os deputados que são favoráveis à terceirização, que com certeza absoluta é muito bom para os trabalhadores, para os mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados que não têm direitos. Esse discurso que eles vêm fazer aqui, esse discurso fácil, dizer que os terceirizados trabalham menos, trabalham mais, ganham menos e têm maior número de acidentes no trabalho, é justamente porque não há uma regulamentação que proteja esses trabalhadores. Então não me vem a CUT com essa corja difamar os trabalhadores e colocar nossas fotos em cartazes espalhando pelo Brasil inteiro, dizendo que somos contra os trabalhadores. Quem são contra são eles. Estão pensando no reduto eleitoral deles, estão pensando na receita do sindicato e não nos trabalhadores, nos mais de 12 milhões que estão desprotegidos por falta de uma lei que regulamente. Aproveito, presidente, também para fazer um convite para todos os policiais militares, bombeiros militares do Brasil, no próximo dia 15 de maio, sexta-feira, às 3 horas da tarde, nesta casa, aqui no plenário, haverá uma solenidade em homenagem aos policiais militares, bombeiros militares e policiais de todo o Brasil. Vamos aproveitar para lotar essa casa, para nós fazermos também a nossa reivindicação. Por que não, num ato solene, numa solenidade, nós também apresentarmos nossas reivindicações trabalhistas, nossos direitos. E também, presidente, Vossa Excelência, com tanta coragem, com tanta competência, poderia estar conduzindo a aprovação da nossa PEC 300. Não está falando em valores, não está falando em nada. Isso vai ficar para uma segunda ocasião. Vamos aproveitar o momento e aprovar um piso digno para os policiais. É a única categoria hoje na área de segurança que não tem um piso que, no mínimo, deu uma condição de vida digna aos nossos policiais. Seria uma excelente oportunidade para que a gente possa estar aprovando nessa casa a nossa PEC 300 e, posteriormente, depois nós vamos tratar da discussão de qual seria o valor do piso nacional e a que seria equiparado. Então, fica aqui o meu convite a todos os policiais militares, bombeiros militares, policiais desse Brasil, para que venham no plenário no dia 15 de maio, na sexta-feira. Vamos lotar essa casa e podem trazer as suas reivindicações para que os nossos oradores, os nossos palestrantes, os nossos homenageados usem dessa tribuna, desses microfones, para estar levando as nossas reivindicações. Lembrando que essa sessão será toda filmada pela TV Câmara e nós estaremos posteriormente disponibilizando em todas as redes sociais e YouTube para que todos os policiais militares do Brasil, os bombeiros militares e policiais tenham acesso à nossa solenidade. Fica aqui meu muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Preferência para as senhoras Raquel
Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Parabenizar toda essa casa por esse trabalho encerrado hoje da terceirização. Parabenizar aqueles beneficiados com essa lei, os trabalhadores do Brasil, que agora tem uma lei que garante os seus direitos. E dizer que hoje nós estivemos com a ministra Cátia Abreu, junto com o presidente da Confederação dos Banicultores, com vários estados presentes através de seus deputados e senadores, e a ministra garantiu para o presidente da Confederação dos Banicultores, senhor Disseu Colares, que é da minha região, de Minas Gerais, do norte de Minas, de Montes Claros, grande produtor de banana lá, dizer não só para o Disseu, mas para todos aqueles que produzem banana neste país, que a ministra Cátia Abreu nos garantiu que essa história de importação de banana não acontecerá se nós, efetivamente, ela nos garantiu a nossa participação lá no Ministério para que todos os agricultores pudessem ser ouvidos. Então, agradecer à ministra e a todos aqueles que estiveram presentes, os deputados de vários estados, inclusive de Minas Gerais, que estiveram presentes hoje lá na audiência com a ministra. Muito obrigada. Arnaldo Benedetti, Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, vamos aproveitar, não podíamos deixar de estar mencionando nossa solidariedade com o povo de Xanxerê e de Ponte Serrada, 2 municípios afetados, mas principalmente, infelizmente, os cidadãos do município de Xanxerê que sofreram com a catástrofe que acabou destruindo grande parte da cidade, nos solidarizar com o governador Raimundo Colombo também, e ao nosso ministro, que lá esteve hoje, exatamente para que possa dar apoio do governo federal às nossas vítimas, ajudando o nosso Estado, as pessoas que mais necessitam neste momento, todo tipo de ajuda, mas o governo federal precisa estar intervindo, mas principalmente na defesa civil, ajudando as vítimas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Carlos Maluf. Senhor presidente, quero parabenizar a mesa, a presidência, a mesa, a assessoria, pela condução dos trabalhos do dia de hoje. Especialmente no momento em que se estabeleceu o conflito em relação à emenda aglutinativa 18, aonde uma observação apressada poderia levar à conclusão de que existia contradição entre o parágrafo 2º do artigo 1º da lei e a redação da emenda apresentada. Todavia, essa contradição não existe. Uma observação mais acurada concluiria que essa contradição não existe. Por quê? Uma tratava de contratos, a outra, a emenda, tratava de direitos dos trabalhadores. E nós, o PMDB, que aprovamos esta emenda, estivemos, como de resto, em todo esse processo, ao lado dos trabalhadores. Para que não existam castas entre os trabalhadores, que não existam alguns aos quais nós reconhecemos a condição de terem seus direitos precarizados. Para que todos vivam sob direitos plenos, nós votamos favoravelmente a todo esse projeto. Parabéns à mesa. Muito bem. Marcelo Belenati, Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, só para registrar, eu também me causa estranheza, eu deixo registrado aqui que eu votei contrariamente ao projeto da terceirização, mas a gente tem que saber respeitar a opinião do parlamento. Justamente, cada um tem uma maneira de pensar. Foi aprovado o projeto, meu voto contra, mas vieram emendas que trariam benefícios a diversos segmentos da população. Então, eu quero aqui deixar registrado a minha estranheza da maneira como alguns partidos se portam aqui nessa casa, não é? E deixar registrado, senhor presidente, que em relação à emenda número 65, que trata dos direitos dos portadores de deficiência física, a votação foi simbólica, mas eu votei favoravelmente a essa emenda para garantir o direito ao portador de deficiência física. Muito bem. Deputado Hildo Rocha, Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, hoje é um dia de grandes vitórias para os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Terceirizado do Brasil. Aqui já tínhamos aprovado o texto principal do substitutivo do deputado Arthur, da Bahia, e hoje nós concluímos os destaques, tendo sido realizado um voto que eu ressalvei, que é a tentativa de trazer de volta
para o PL 4330, a questão do serviço da administração pública direta e indireta. Obviamente que eu votei contra, desde o começo eu me posicionei contra. Sou a favor da atividade fim e meio no serviço privado, mas na administração pública, como prefeito que fui, vereador, sei da importância do serviço da administração ter seus próprios servidores concursados para que eles possam, ao longo ser parados, treinados para exercer com qualidade o serviço público. Não se pode admitir o serviço terceirizado no serviço público, principalmente na administração direta. Fiquei muito surpreso com a atitude do PSDB nesta noite. Por isso, eu votei contra, mas as outras matérias votei a favor, porque são emendas que vieram a favorecer os trabalhadores terceirizados. Muito obrigado e parabéns à Câmara de Deputados Federais. Deputado Mauro Pereira. Deputado Beto Mansur, quero agradecer esse espaço. Dizer que hoje nós fizemos uma votação de extrema importância. Nós, deputados e deputadas dessa casa, que temos compromissos com o país, o que nós votamos hoje foi dar o direito para que o empreendedor, o comerciante, o industrial, aquele que quer gerar emprego, tenha a segurança jurídica para fazer isso. E, ao mesmo tempo, aqueles que trabalham nas empresas terceirizadas terão, sim, mais os seus direitos garantidos. Eu quero dizer, deputado presidente Beto Mansur, que foi com muita tristeza que eu vi a maneira rasteira com que a CUT fez o processo político nessa gestão. Com cartaz dizendo que nós era traidor do trabalhador e não assinaram o cartaz. Quem não assina, quem não coloca o nome, é porque é covarde, é porque está mentindo. E hoje venceu aqueles que estão com a verdade. Quem trabalha escondido atrás da mentira se dá sempre mal. Por isso que o Partido dos Trabalhadores e a CUT se deu mal hoje, porque agiu com muita falta de respeito com a democracia brasileira. Parabéns a essa mesa diretora, parabéns ao presidente Eduardo Cunha pela condução do processo. Muito obrigado. Deputado Pompeu de Matos, para encerrar. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, eu quero agradecer a generosidade de Vossa Excelência. Sei, a hora vai tarde, são 22h20, e a Câmara está aqui encerrando sua sessão, e dizer que hoje foi um dia de muito debate aqui, mas o PDT mostrou muito claramente de que lado que se apresenta, de que lado que está. Nós votamos o primeiro voto, presidente, para desprecarizar os terceirizados, que não são poucos, são mais de 12 milhões de trabalhadores. Nós votamos para regulamentar, né, os direitos dos terceirizados. Quando a empresa quebra, a empresa terceirizada quebra, a empresa mãe que contratou em terceirizada tem que bancar o salário dos terceirizados, porque o assalariado não pode pagar a conta e não pode ter o prejuízo de ter trabalhado, porque a sua empresa quebrou, ele não recebe, mas ele prestou serviço. Então a empresa mãe, a empresa contratante vai pagar ele. Direitos assim, nós estamos assegurando. Dentre outros, é um rosário de direito para os servidores, os trabalhadores terceirizados. E votamos, presidente, contra a terceirização. Contra a terceirização na Petrobras, contra a terceirização na Eletrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, nas empresas estatais, empresas públicas, a CE no meu estado, a CRT, aliás, desculpe, a Corsã, CRT já não existe mais, venderam, infelizmente. E agora nós estamos votando, presidente, para não precarizar os formalizados, ou seja, ajudamos e apoiamos os terceirizados, para lhes dar o direito. E agora, para não precarizar os mais de 40 milhões de trabalhadores que são formalizados, com carteira assinada. Porque o PDT tem um compromisso. Quem criou a carteira do trabalho foi Getúlio Vargas, o Jango, o Brizola. Nós somos dessa linha, dessa estipe, e
o nosso voto é nesse sentido. Não aceitamos patrulha, não aceitamos percha, nós temos a nossa cara, a nossa identidade, e o PDT deixou a sua marca aqui com o voto que deu. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 23 de abril, às 9 horas da manhã, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 4.148 de 2008, 2.833 e 2.177 de 2011 e número 10 de 2015. Projeto de decreto legislativo número 1428 de 2013. Projeto de lei número 2505 de 2412 de 2011 e 8122 de 2014. Projeto de decreto legislativo número 1570 de 2001. Projeto de lei número 3187 de 1997 e 730 de 2015, projeto de decreto legislativo número 1666 de 2014, proposta de emenda à Constituição, números 457 de 2005, 504 de 2010, 206 de 2012, 488 de 2015, 10 de 2011 e 391 de 2014. Projeto de resolução número 14 de 1999 e projeto de lei número 2479 do ano de 2000. Lembro que haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Convoco também sessão deliberativa ordinária para amanhã, quinta-feira, 23 de abril, às 14 horas, com a mesma ordem do dia. Está encerrada a presente sessão.